rapaziada, seja muito bem-vindo a este canal Saber do Raul. Rapaziada, mais um rolê, mais um com tema, rapaziada. Mas eu demorei nessa vez, os rolês com tema, demorei um pouquinho, que eu tava pensando num tema bacana pra esse ano. Eita porra, ainda bem que eu não botei o bico dessa vez, senão eu tinha virado um Ford Focus, né, que é o capô curtinho. Pensando num tema bacana, eu tenho vários temas aí pra discorrer, mas o tema de hoje, você já deve ter visto no título aí, é um tema bacana pra gente falar num ano desse, né? Curtindo um DJ Wagner aqui hoje, porque estou meio na vibe do DJ Wagner hoje. Tema de hoje, rapaziada, política. Tema complexo, hein? Tema que vai dar discussão, meu chefe. Tema polêmico. Antes de começar a falar sobre o tema, claro, galera, por favor, política, religião, futebol são coisas que é difícil de falar porque o povo sempre discute. Mas a gente precisa aprender a conversar sobre esses temas e não brigar. Ouvir a opinião do outro, dar a sua opinião também, mas respeitar a do outro também. Então tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo é a respeito da minha opinião. Isso não é lei, isso não tá necessariamente certo, vamos dizer assim. É a minha opinião política. Não vou expressar aqui qual a minha opinião no sentido de... Essa câmera tá tremendo muito, velho. Deixa eu dar uma ajeitada nela aqui, pera aí. Acho que agora vai melhorar. Não vou expressar aqui a minha opinião, assim, de quem eu vou votar. Isso não vem ao caso, né, rapaziada? Mas começando aqui, só pra gente adentrar o tema. Esse é um ano político, um ano importante pro Brasil, né? Aconteceu muita coisa na nossa política aí nos últimos tempos, que tem envergonhado cada vez mais a nossa nação. Mas só para trocar uma ideia, tem muitos jovens que me assistem que ainda não votam. Tem muitos jovens que me assistem que vão votar pela primeira vez. Tem gente que já votou e tem gente que vota há 30 anos. Tem umas pessoas mais velhas do canal aí. Mais velhas não, né? Vamos falar mais experiente, que mais velho é carro. Gente mais experiente aí que entende bastante sobre isso. Eu sempre costumo dizer, galera, como eu acabei de dizer aqui, né? Ó, eu repetindo a frase. Esse quebra-mola aqui é foda, meu irmão. Só um minutinho, rapaziada. Eita, a gente passa suave, hein? Agora tá todo cerrado e vai ganhando. Luzes ligadas. Seguinte, rapaziada. Eu sempre costumo dizer que a culpa da situação do Brasil é bastante do brasileiro, não só dos políticos. Até porque os nossos políticos são brasileiros. O Brasil, ele muitas vezes, nós, o brasileiro, não se damos o respeito, não cobramos o respeito necessário, galera. Vocês sabem muito bem disso que eu tô dizendo. A gente, eu falo por mim também, tá? Que eu não sou santo não, velho. A gente na primeira oportunidade também faz coisas erradas. Você sabe disso, é da natureza do ser humano também cometer falhas. Só que a gente precisa estar sempre apto a reconhecer esses erros. O fato de você furar a fila, de você jogar lixo no chão, cara, é uma mini corrupçãozinha, é um mini erro seu que... Ó os bichão aqui, ó. Eita porra. Ó o amarelão de filé. É um erro nosso. E um dos principais erros nossos da política, galera, falando mais sobre política mesmo, deixa eu fechar aqui, é que é o seguinte, muitos, principalmente muitos jovens aí, também um povo mais velho, tem político como ídolo. E não é bem assim que a coisa funciona, tá, galera? Não tô falando aqui de político específico nenhum, tô dizendo num geral. O político, cara, o seu presidente, o seu governador, o seu vereador, ele é seu funcionário, irmão. Seu funcionário, entendam muito bem isso, galera. O setor público é nós que pagamos, somos nós que devemos cobrar e por isso nós devemos exigir também deles. Estão entendendo a sacada? Daqui a pouco vocês vão entender melhor. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, quem paga esses caras sou eu. Fulano de tal é meu funcionário. Quem manda sou eu, não ele. O brasileiro não tem essa concepção. Há muitos anos a nossa cultura é de não ter essa corrupção. A sensação que nos dá e que o brasileiro acha que é que eles são os nossos patrões. E não é assim, galera. A gente precisa mudar isso. Mudando isso, a gente já tem boa parte do caminho andado. Quem manda nesta porra aqui somos nós. Olha o tamanho da caminhoneta que vai vazando aqui do meu lado. Segura aí. Eita porra, dá pra estacionar essa verde Vardela. Nós precisamos mudar principalmente isso, galera. Principalmente isso. Nós somos os donos, nós mandamos aqui. Assim como eles, que também são brasileiros, também são cidadãos.
Só que a gente precisa ter essa concepção, entendeu? De, mas o meu político é honesto, ou o meu político não mente. Não é uma questão de mentira, é questão do que ele executa. O seu político mentiu lá, que sei lá, que ele ia asfaltar sua rua, mas ele não asfaltou sua rua. Por quê? Porque tinha uma rua mais necessária na cidade e ele foi lá e fez isso. É isso que a gente espera desses caras. A gente não espera que ele faça por você. A gente espera que ele faça no todo. Aquela rua que ele asfaltou lá do outro lado da cidade também é sua, cara. Um dia você vai passar de carro lá e você também vai ser beneficiado por isso, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter cada vez mais a concepção do todo e não do nosso. E o brasileiro é foda, cara. O brasileiro, ele quer que... Eu quero que asfalte a minha rua, pra mim não bater no buraco. As ruas dos outros povos da cidade que se dane. Não é assim, galera. Todo mundo paga IPVA. Todo mundo paga imposto e IPTU. Então a gente precisa cobrar esses caras pra eles fazerem no geral. Não é fazer pra você. Não é ele arrumar uma consulta pra você. Não é ele arrumar um emprego pro seu filho na repartição pública. Não é isso que a gente precisa, galera. A gente precisa que ele faça pelo todo. E pra esses caras fazer pelo todo, só tem uma forma. E a forma que a gente ainda não utilizou no Brasil, que é o voto, cara. É o voto. Aquele cara que não fez, você manda ele pra puta que eu pariu, com a perdão da expressão, se o YouTube cortar o vídeo. Mas esse cara tem que sair fora, irmão. Tem que sair fora. Raul, mas como é que eu vou saber se o cara que eu votei na eleição passada fez ou não? Você deveria saber, irmão. Você deveria saber. Porque se ele é seu funcionário, como eu disse, quem tem uma empresa tem que saber o que os funcionários dela tá fazendo. Assim como você tem que saber o que o seu político tá fazendo. E não é seu político, é nosso político. Não é porque você votou no fulano, no Rauan, vamos supor que eu sou presidente dessa bagaceira. Você votou em mim, eu sou seu. Eu não sou seu, eu sou presidente da nação. Por mais que você não tenha votado em mim, eu também sou o seu presidente. Você também tem direito a me cobrar, entendeu? E o cobrar que eu digo não é, você não vai bater na casa do Rauan e falar, você não asfaltou fulano de tal. Não é isso, cara. Você cobra ele, mostrando pra ele que ele não vai se reeleger porque ele foi um mau funcionário seu. O que você faz com um funcionário ruim na sua empresa? Você manda ele embora. Você não promove ele de cargo, você manda o cara embora, entendeu? Então, assim, no geral, galera, só dizendo pra vocês, como eu já falei, essa é a minha opinião, né? Política a gente discute muito, mas tem que aprender a escutar o que os outros estão falando também. Ouçam as propostas. Cuidado com as propostas que você mesmo sabe que elas não têm fundamento. Como eu vou dizer isso pra você? Cuidado com o político que vai dizer assim pra você que ele vai, por exemplo, deixar o Wi-Fi grátis no país inteiro. Cara, põe um pouquinho de miolo na sua cabeça aí. O governo não tem verba pra isso. Nós não temos estrutura pra isso e nós temos coisa mais importante pra resolver nesse país do que o Wi-Fi. Vamos ser honestos, né? Então, assim, esse cara que te prometer isso, que vai botar o Wi-Fi pra você no Brasil inteiro, esse cara não merece o seu voto. Porque essa promessa dele, se você tiver um pouquinho de neurônio, você já sabe que por mais que ele execute ela, vamos supor que ele coloque o Wi-Fi no Brasil inteiro, que ele consiga isso, ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E esse dinheiro provavelmente vai sair da educação, da nossa segurança pública, da nossa pesquisa, do nosso desenvolvimento, do transporte. Então, galera, pelo amor de Deus, tome cuidado com certas propostas absurdas para agradar o povo, porque essas propostas absurdas muitas vezes não se cumprem. Mas se elas se cumprissem, seria um fiasco total. Nós não podemos ter Wi-Fi no país inteiro com uma saúde que você tem que ficar 7 dias na fila para poder operar um cotovelo. Como eu tenho um caso recente na minha família. Não é assim, galera, pelo amor de Deus. Então analisem as propostas, analisem o que esse cara já fez. Se ele for um político que já tem uma carreira, né, vamos dizer assim. Se ele for um político novo, avalia a formação desse cara. Esse cara é formado em alguma coisa? O que esse cara fez? Ele é empresário? Ele é isso? Ele é aquilo? Tem que pensar muito bem nessas coisas, viu, galera? Uma coisa que eu sempre converso muito com meu irmão, e é uma opinião minha, novamente estou dando a minha opinião. Vocês podem discutir aí no comentário, mas por favor, sem brigas, galera, sem brigas. Vamos debater, não discutir. E discutir no sentido literal não é brigar também. Mas eu sempre digo que eu acredito que a política ela tinha que ser melhor preparada para o cara chegar lá. Tá certo que é esses caras que faz a lei, então a gente fica nas mãos deles. Só que como eu disse, eles são nossos funcionários. Se a gente cobrar e exigir deles, eles vão mudar. E eu sempre disse que eu acho que para o cara ser prefeito, vereador, governador, principalmente para os cargos maiores, vamos dizer assim, o cara tinha que obrigatoriamente ter uma formação de administração e com especialização em administração pública. Porra, pelo amor de Deus, gente. A gente tem governador de estado aí que o cara é médico, que o cara como é que eu posso dizer? Ele é oftalmologista. Eu admiro demais a profissão de médico, de oftalmologista e tudo mais. Mas pera aí, irmão, tu entende de olho. Você não entende de estrada, você não entende de economia. Então eu acho que tinha que ter
Essa exigência tinha que ser lei, isso, entendeu? Que a gente tinha gente mais preparada para assumir aquilo lá. Entendam bem comigo, por exemplo, você tem uma empresa, você contrataria um cara para ser motorista de caminhão, vamos supor, que não tem carteira para caminhão, nunca guiou um caminhão na vida, ele é oftalmologista. Não dá para você contratar esse cara. Ou seja, nós também não podemos contratar um cara que é pediatra, que é, sei lá eu, para exercer uma função pública, de administração pública. Esse é um dos erros do Brasil também, viu, galera? Pensa um pouquinho nisso aí. Olha eu dando uma ideia aqui que talvez futuramente vocês possam ver isso até implementado. Acho bem improvável, que a maioria desses caras quando não é analfabeto, tem faculdade comprada. Mas pensem nisso, galera, pensem nisso. Você contrataria... Eita porra, hoje os carros estão correndo, hein? Você contrataria alguém, você tem uma clínica de oftalmologia, então, vamos supor. Você contrataria um caminhoneiro para fazer exame de vista nos outros? Não. Você contrataria um pedreiro para fazer exame de vista nos outros? Não. Mas para construir sua casa, você contrataria um pedreiro, não contrataria? Pensa um pouquinho, galera, pensa um pouquinho. A formação, o estudo do cara, não necessariamente vai mostrar que ele é um cara honesto ou desonesto. Mas um cara preparado, estudado e que tem conhecimento, né, para isso, eu acho que ele seria... ele teria um preparo melhor. A resposta é essa. É meio clichê, mas a resposta é essa. Ele tem um preparo melhor para lidar com situações de... por exemplo, um contador. Um contador, ele provavelmente seria um bom cara para administrar. Por quê? Porque é um cara que tem conhecimento de entrada, saída de recursos, de demonstração, de patrimônio líquido, de várias outras coisas que eu, por exemplo, aprendi na faculdade. Então precisa ver isso, entendeu, galera? Tem muita coisa para mudar, não é só isso, muita coisa. Isso aqui é só um vídeo pra gente discutir um pouco, debater um pouquinho. E, como eu digo, né, o objetivo desses nossos vídeos são de abrir a cabeça nossa para pensar e não para brigar. Vamos abrir a cabeça para pensar, vamos abrir a cabeça pra gente debater juntos, conversar um pouquinho juntos. Você escutando o que eu tô dizendo, tem coisas que você vai falar, não, o Raul tá errado. Tem coisas que você vai dizer, o Raul tem razão, cara, tal. Então, assim, nós somos hoje 134 mil pessoas no canal. Se eu conseguisse colocar essa sementinha do pensamento na cabeça de 134 mil pessoas, sinceramente, galera, eu fiz uma grande parte pro Brasil, né? Isso é o que me deixa bem satisfeito, falar a verdade pra vocês. Né? Já pensou 134 mil pessoas assistindo esse vídeo e refletindo um pouco sobre o que eu tô dizendo? Sobre pensar melhor no seu candidato, sobre analisar um pouco mais o histórico desse cara, o que ele falou fora o comercial da televisão, galera. No comercial da televisão, ele nunca vai dizer pra você que ele foi uma vez na Câmara no ano inteiro, quando ele era vereador. Porra, você contratou o cara, ele é vereador, o mínimo que ele tem que fazer, mínimo, é ir trabalhar, porra. Caralho, você contrata um cara pra tua empresa, o cara falta, você vai fazer o que com esse cara? Vai mandar ele embora, não é? Então fica aí a lição pra vocês aí. Hoje eu vou pelo centro aqui pra nós ver um ambiente diferente. Mas é isso aí, galera. Pense um pouquinho aí a respeito do que eu tô falando sobre política. Acho que é uma... Deixa eu ver que tamanho tá esse vídeo. Não quero deixar o vídeo muito longo. Pense um pouquinho aí a respeito de política. Pense um pouquinho sobre o que eu disse. Acho que é importante nesse ano eleitoral a gente debater mais. Devagarzinho, galera. Eu sei que a gente tá bem longe, ao que parece, de mudar esse país. Mas a gente tá mudando, cara. Eu tenho fé. Enquanto eu tiver fé, não tem quem vai me convencer do contrário. Beleza? Vai debatendo, vai deixando a opinião de vocês aí também nos comentários. Aqueles que não têm experiência nenhuma política, que são jovens, vai escutando um pouco o que eu tenho a dizer, procura sobre o que eu falei também, procura saber um pouquinho, vai se educando, né? Vai ganhando conhecimento, cara, que a gente aposta no futuro de vocês, jovens, velho. Eu me considero jovem ainda, mas somos nós jovens e também os mais velhos que vamos mudar esse negócio aqui. E a gente precisa estar unido, galera. Se esses caras estão unidos para nos roubar e para fazer tudo em benefício deles, vamos nos unir para fazer tudo em benefício nosso. Beleza? Deixa essa mensagem então do vídeo para vocês aí. Espero que ninguém tenha ficado chateado comigo. E também não quero que ninguém fique falando aí, o Raul vota no Jorge Benjor. O Raul vota no irmão dele para prefeito. Eu não vou dizer em quem eu voto nem nada, isso não é o meu objetivo. E também até para não tendenciar ninguém, porque tem muita gente que acompanha muito fielmente o que eu digo. Então se eu disser que vou votar no meu irmão, por exemplo, eu sei que uma galera vai querer votar no meu irmão. Não, você tem que votar em quem você acha que está preparado, não em quem seu amigo disse, não quem o seu pai, por exemplo, disse. Ouça bastante os conselhos do seu pai e da sua mãe,
mas aprendam também a pensar sobre os conselhos deles. Às vezes eles podem estar errados na concepção deles, ou às vezes eles estão muito certos. Beleza? Fica essa mensagem do vídeo aí, mais um videozinho de utilidade pública aqui nesse canal, viu só? Nós não só escuta som alto, anda de carro rebaixado e dirige com os pés no volante, pra quem ficou criticando aí. Nós também fazemos coisas boas, galera. E dentro dessas coisas boas tá esses vídeos pra gente refletir um pouquinho a respeito de futuro desse nosso país aqui. Beleza, meus queridos? Aquele abraço, vai ficando, vai deixando o like, deixando o comentário, deixando a sugestão do próximo vídeo. E até o próximo, então. Aquele abraço, Saveiro do Hall. Valeu!